E aí, pessoal, hoje é a nossa primeira entrevista. Aí, como que vocês estão se sentindo? Muito feliz, muito empolgada. E você, Ana, nervosa? Um pouquinho nervosa, mas muito feliz também. Uhum. E aí, Camila, como que é? Como que vai ser? Super legal participar disso. Então, e aí a gente está começando bem ainda por cima, né? É uma representante, é uma pessoa que saiu da escola Engenharia de Lorena, USP Lorena, né? E hoje trabalha, né, na área, numa indústria aeroespacial, quer dizer, estamos começando muitíssimo bem, né? A ideia é que a gente faça as perguntas para ela, relativo à carreira dela, né? Para colocar isso à disposição de todos os alunos da Escola de Engenharia, mas não só da Escola de Engenharia de Lorena, mas para todo mundo que tem algum tipo de interesse também. Eu acho que daqui a pouco... Opa, chegou a nossa convidada. Vamos lá. Vamos aceitar? E aí? Oi, Vamos ver. Suelen, bem-vinda. Nossa, oi, seja bem-vinda. Muito Seja obrigada. muito bem-vinda. A gente estava conversando sobre a importância da tua participação, né, principalmente nesta primeira entrevista. Tá? A gente está começando hoje e estamos começando muitíssimo bem, porque estamos começando com você que fez o colégio técnico foi em Kio, atual Escola de Engenharia de Lorena, depois a engenharia, quer dizer, você experimentou todos os níveis da Escola de Engenharia de Lorena e onde é que você está hoje, é isso que eu espero que você conte para a gente, todas as suas experiências e tudo mais. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para o pessoal, muito rapidamente, se apresentar, para a gente dar início. Oi, Vamos lá, gente. Ana. Oi, gente, eu sou a Júlia. Eu tenho 20 anos, sou estudante da Escola de Engenharia de Lorena USP. Faço engenharia química, estou cursando o 6º período e tem sido incrível. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 20 anos também. Eu estou cursando Engenharia Bioquímica na Escola de Engenharia de Lorena. E eu estou no meu primeiro período. Eu sou mestranda no mestrado profissional de administração do Mackenzie e tenho muito interesse também em saber como é a trajetória profissional da Suelen. Bom, eu sou o professor Gustavo Martins, Suelen, a gente já se conhece há algum tempinho, né? E, de novo, te agradeço a presença e gostaria que você rapidamente se apresentasse para a gente e contasse um pouquinho da tua história, de como foi toda essa tua trajetória dentro da Escola de Engenharia de Lorena. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder dar de volta para a escola que fez eu ser a profissional que hoje eu sou. Eu sou, sou daí de Lorena, então a maioria dos alunos que estudavam na FANQUIL ou mesmo na USP não são da região, então eu sou proud de dizer que eu nasci e cresci na cidade de Lorena. Eu sou da turma de 2001 do COTEL, da Escola de Engenharia de Lorena também. Eu me formei em 2001, não, desculpa, em 2000 eu me formei e recebi o diploma em 2001, porque em 2001 eu estava fazendo meu primeiro estágio. Depois que eu me formei no colégio técnico, eu entrei na Unesp de Guaratinguetá, cursando física. Não entrei na escola de engenharia. Eu prestei vestibular várias vezes, mas eu ficava tão nervosa, porque era o que eu queria fazer, que eu chegava a passar mal. Primeiro ano eu desmaiei na prova, não consegui terminar o vestibular. No segundo ano minha pressão caiu, porque eu fiquei muito nervosa de novo. Aí na terceira vez que eu tentei, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou realmente tirar toda essa energia negativa que vem em mim todas as vezes que eu tento esse vestibular e vou fazer uma outra coisa. Na época, eu trabalhava no departamento de engenharia de materiais, eu era a funcionária da escola, trabalhava nos laboratórios químicos, metalográficos, de corrosão, de análises em tudo. Então, eu tomava conta de todos aqueles laboratórios como técnica em química responsável pela área. E no final de semana antes do vestibular, foi o Martinez que veio para mim e falou assim, menina, para de ficar nervosa, você não vê o que você toma conta aqui?
engenheiro você praticamente já é, só falta o diploma. Para de se ficar tão ansiosa, vai pro gordo, bebe uma cerveja para desencalhar e depois vem. Na verdade, eu fiz aquilo, eu falei assim, eu vou fazer o que me deixa mais tranquila. Eu fui para a missa e eu falei assim, olha, a minha vida está nas suas mãos e eu vou servir e seguir no que eu devo fazer. Foi o primeiro vestibular que eu não fiquei nervosa e que eu terminei e eu entrei na escola. Eu me formei na turma de 2009 em Engenharia Industrial Química aí na Escola de Lorena. Foi uma emoção muito grande. Receber o diploma não só pelos professores que estavam caminhando comigo já desde 1998, quando eu entrei na escola técnica, mas também por aqueles que trabalhavam comigo, me auxiliaram a crescer e ser a profissional que hoje eu sou. Preciso falar de carreira também ou só da escola? Não, eu quero essa história de que eu disse para você, vai lá e bebe não sei o quê, eu tenho minhas dúvidas. Não lembro disso, tá? Mas isso me lembra muito uma história que teve ontem de uma pessoa, eu não vou dizer quem é, que estava nervosa e tudo mais, e falei, menina, se você está aqui participando dessa reunião, Ana, quer dizer, não falei o nome, é porque você tem competência para isso, entende? Então, isso me lembra alguma coisa de alguém que está aí na reunião. Mas, pessoal, alguém tem alguma pergunta até este ponto? Suelen, como é que foi esse processo de você escolher a engenharia? Como é que você sabia que era isso que você queria? Todo mundo aqui passa por aquela pergunta na pré-escola, né? O que você vai ser quando você crescer? A minha resposta desde os 5 anos de idade foi: eu vou ser uma cientista. Eu sempre tive em mim que aquilo era a minha vida, era o que eu queria fazer. Muito pequena, minha avó teve um câncer muito agressivo e no quintal do meu avô tinha aqueles montes de plantação, aquelas ervas. O que eu mais gostava de fazer era pegar as ervas, colocar no meu potinho, amassar e falar que eu estava fazendo remédio, que eu ia curar câncer. E sempre foi. Então, quando foi a época de prestar o vestibulinho aí na região de Lorena para colégio técnico, eu lembro que todo mundo ficava falando, você tem que prestar COTEC, porque COTEC é o que vai realmente colocar você no mercado de trabalho, você tem que ir lá fazer eletrônica, ir para a área de computação. E eu falava, não, eu vou fazer COTEL, porque eu vou fazer química, porque é o que eu realmente amo e é o que eu quero fazer, eu quero trabalhar no laboratório. Então, eu fiz COTEL e desde a época eu ia fazer entrevista para estágio, eu me perguntava, o que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. É isso que eu quero fazer, é isso que não tinha uma outra opção para mim. Então, desde pequena eu já sabia que era aquilo. Engenharia veio naturalmente, depois de formar no COTEL, conhecer todos os professores, passar por todo... Você fez também, Julia, então não sei se você teve os mesmos professores que eu tive, mas todos os professores que eu tive na faculdade, eu tive no COTEL. Era da Arci para matemática, era Adriano para matemática, era a Inês, era o Martinez em processo, era Baldan em desenho técnico, não tinha professor pro COTEL na época que eu fiz, eram os professores da faculdade que davam aula para gente. E muitos deles chegavam na sala já falando, vocês estão aprendendo o que a engenharia está aprendendo aqui embaixo. Então, a gente espera que você seja tão capazes quanto eles, e a gente sabe que vocês vão ser. Então, já veio como uma luva, saindo do COTEL, eu sabia que a engenharia era o meu lugar, e só que crescendo em Lorena, crescendo na Vila Passos, morando numa região onde todo mundo falava, a Fanquil é para riquinho, ou a Fanquil é para os alunos que fazem cursinho, e o COTEL tem uma excelente educação, só que a parte do ensino médico na época não era tão forte quanto se você fosse fazer um Drummond, quanto se você fosse fazer um Objetivo. Então eles já ficavam falando, você não vai conseguir tanto quanto eles, o que é totalmente falso, porque a gente consegue mais. Porque a mentalidade, a maneira de ensinar, o que ensina no curso técnico não é somente o ABCD de um aluno, mas é pensar criticamente em tudo que você faz, é se preparar para tudo que você está fazendo. Então, a engenharia veio natural para mim, já era uma coisa que eu sonhava desde pequenininha. E é incrível que tudo que você falou agora, que aconteceu com você lá em 2001,
É exatamente assim, muito parecido com o que ainda acontece hoje com a gente do colégio técnico. O pessoal que está de fora continua falando, nossa, vocês vão ser menos capazes, e é realmente o contrário. Até hoje. Que triste. Que triste que você ainda se pensa nisso, olhando todo o sucesso de muitos alunos que vieram no Cotel. Camila? Oi, desculpa. Tudo bem? Como o técnico te ajudou na faculdade? Foi crucial. Como eu disse, muitas das matérias que a gente fez no curso técnico era a mesma matéria na faculdade. Então, eu lembro que quando eu estava no curso técnico terminando Analítica 1, Química Analítica 1 com a Maria da Rosa, o pessoal da faculdade vinha e falava, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. E a gente eu dava aula particular, aluno do Cotel, eu dava aula particular para os alunos da engenharia para eles passarem. E a mesma coisa quando eu fiz Analítica 2 com o Elcio, eu estava dando aula para a galera porque a gente já aprendia em um ano que eles estavam aprendendo 6 meses, mas a gente aprendia muito mais do que eles. Então, os 6 meses era o equivalente da química analítica da engenharia, o que dava uma estrutura maior. Então, a base que eu recebi no Cotel me fez a profissional que eu sei hoje. Eu sei mais aprofundadamente a matéria da engenharia, porque a gente aprendia com mais profundidade no curso técnico. Os professores tinham mais tempo de dar aquilo e realmente, gente, eu não lembro as palavras todas em inglês, mas deep dive na matéria ou na função que você tinha. A gente não aprendia só a apertar o botão. A gente aprendia por que eu estou apertando o botão, como é que eu construo aquele botão também. Isso fez uma diferença muito grande. Entendi. Eu fiz técnico em química também, aí eu queria perguntar mesmo, sim. Suelen, você pensou em desistir? Da faculdade de engenharia? Sim. Não, nunca. Durante todo o tempo da faculdade, eu trabalhei durante o dia e eu ia para a faculdade à noite. Na época que trabalhava no Demar, eu tive a oportunidade de pedir uma dispensão da escola, porque quando você era funcionário da FANQUIL na época, tinha a oportunidade de você ter, acho que era 4 horas a menos no seu horário de trabalho. Então, ao invés de eu trabalhar 40, eu trabalhava 36 horas e 4 horas eu consegui uma dispensa por escrito para que eu conseguisse fazer uma aula durante o dia. Então, todo semestre eu pegava uma aula extra, ou eu tirava aquelas 4 horas para poder estudar, ou eu trabalhava na minha iniciação científica. E você fez iniciação científica de quê? Conta pra gente. Então, na verdade, não foi uma iniciação científica por se, assim, não era deep dive, mas eu trabalhei com o Shig durante muito tempo no laboratório de termoanálises aí não, desculpa, estou falando em inglês, desculpa, de análise térmica aí no Demar. Então, eu fiz muita pesquisa na área de análise dielétrica e análise térmica em polímeros, em compósitos, em fibra ótica com epóxi e muitos outros. Trabalhei com vários professores do Demar em outras pesquisas também, fiz na parte de corrosão com a LAN, fiz de devulcanize rubber com o Scholast. Ele não está mais aí, ele era um aluno de pós-doutorado que trabalhava no departamento. Fiz muita área de determinação de processos de caracterização química com o... como é que era o nome dele? Ele era o fundador do Demar. Gente, esqueci o nome dele completamente. Agora, com o Pinati e a Rosa, trabalhando lá no fundo do Demar. Então, tipo, se você olhar a parte de publicação que eu tenho, é extensa, porque eu estava sempre trabalhando com eles e falando, eu quero me envolver, eu quero aprender como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Me ensina, como é que eu posso ajudar nesse projeto? Como é que eu posso estar trabalhando nisso também? Só para vocês terem uma ideia, a contribuição dela para a formação, inclusive, de alguns professores da Escola de Engenharia de Lorena, foi muito grande, tá? Ela participou dos trabalhos de uma forma muito forte, tá? Então, isso precisa deixar claro também. Ainda voltando no assunto de desistir, se você já pensou ou não, de onde você tirou força para continuar? Porque, assim, como aluna do primeiro período, eu estou sentindo muita dificuldade em me encaixar
dentro da universidade. Eu queria saber como você tirou desde o começo. Pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Quando eu não conseguia, eu falava, né? Eu lembro que, acho que foi no primeiro, não, foi no segundo ano da faculdade, quando a gente tem cálculo 4, eu tenho uma dificuldade muito grande em visualização de volume, então aquela parte toda. E eu lembro que eu tinha o Cobra como professor, e o Cobra tinha fama de ser o professor que mais se aprova na faculdade, né? Nos primeiros anos. E eu fiquei desesperada, porque eu realmente não estava conseguindo ver, eu não estava conseguindo ir. Eu falei assim, eu vou repetir. E para uma aluna que é muito nerd, e tipo, a nota era super importante para mim, eu ficava meio que desesperada. Falei, isso não pode acontecer. Eu batia na porta das pessoas e eu não tinha vergonha de falar, eu não entendi. Eu não sei, você pode me ensinar? E é uma das coisas que a gente tem que retirar totalmente, até hoje, como profissional no exterior, é dizer, eu não sei isso. Você sabe de alguém que possa estar me ensinando? Ou você pode sentar comigo e me explicar? Ou você pode me dizer que livro que eu posso buscar isso? Porque na época a internet não era tão fácil quanto é hoje para vocês. Os computadores na faculdade ainda tinham um limite muito grande e eu não tinha um computador em casa. E tudo que eu usava, tudo era ir na faculdade. Demorou em 2007 foi quando eu consegui comprar meu primeiro computador para ter na minha casa. Então eu sempre tinha que bater na porta, batia na porta do o Gustavo, sabe, eu batia na porta dele direto, eu sentava, Chig, eu tô aprendendo isso, eu ainda não sei, eu sei que você já deu essa aula, você pode me ensinar? Eu ia e falava, Rosa, se eu não tirar o almoço hoje, se eu trouxer a comida para você que a minha mãe vai fazer, e a minha mãe cozinha pra caramba, então eu levava comida para todo mundo no departamento inteiro. Falava, se eu trouxer almoço, você senta comigo no horário de almoço ao invés de ir para casa, me ensina isso. Batia no Baldan, batia no Alain, e não tinha vergonha de falar, eu não sei. Pedia ajuda para os meus colegas também, para falar, olha, eu tô tendo uma dificuldade muito grande, você pode sentar comigo no final de semana? Você pode vir para minha casa, eu dou comida. Porque a maioria da galera era de república, morava sozinha, então eu falava, comida de mãe, gente, vai ser boa, vem sentar na minha casa, vem estudar comigo na minha casa. E assim foi. Que legal. E agora que você já está olhando assim, já de um outro ângulo, né? Como é que você enxerga a universidade? O que você acha que a universidade deveria abranger na estrutura curricular, talvez, em relação a habilidades ou até em competências, que você acha importante que a gente não tenha essa oportunidade de aprender aqui dentro e você correu atrás depois? Eu acho que é melhorar cada vez mais a inteligência emocional. Como engenheiros, a gente sempre coloca preto e branco, é A ou é B, é C ou é D, e não é isso na carreira profissional. Você tem que aprender a ver o gray, como é que é gray mesmo? Cinza, o cinza na situação. Você tem que tentar medir qual é o menor risco e aceitar, principalmente o que a Ana falou, de falar, eu tô totalmente overwhelmed, a carga está muito grande, o que eu faço? É saber aonde você tem que colocar o pé para trás e falar, isso é muito para mim, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que entender que está acima do que eu posso conseguir levar. E na escola a gente não aprende muito disso, né? Porque é sempre a carga é imensa, é pesada, 40 horas por semana, ou 30 créditos, não sei se ainda continua 30, não, 20 créditos, que era o máximo do noturno. Eu sempre fazia 30, porque eu puxava mais. Com o trabalho, você ficava com a pressão muito grande de você tem que ser a melhor, você tem que estar no topo, você tem que estar lá na frente, e não precisa disso. Tipo, as notas foram importantes, mas não é o que define você. Você saber aprender, você saber pedir ajuda é o que vai te definir muito mais. E aceitar isso já desde o começo da escola é importante. Aprender a dizer eu não sei. A gente não aprende isso na escola. Na escola, meio que eles dizem que você não pode dizer, que é vergonhoso dizer. E pelo contrário, tem que ter muita coragem para dizer eu não sei, eu vou aprender. E é isso que a gente tem que aprender na escola, aprender a aprender. Porque tudo vai ser sempre novo. Então já fica aí de dica pra gente que ainda está cursando. Com certeza. Deixa eu te pedir,
Ok, você teve toda uma trajetória, muito esforço, muito trabalho, e isso te trouxe a algum lugar que você está hoje, né? Uhum. Como é este lugar, né? E o que você vê daqui para frente? Como que você vê? Porque a gente passou por um período agora muito complicado, né, da pandemia, e eu vejo que isso afetou as pessoas de uma forma muito forte, né? Na minha concepção, as pessoas mudaram muito, e o nosso comportamento em relação às pessoas também tem que mudar, e o profissional que vai ter que sair a partir de agora de uma escola também vai ter que mudar, né? E de uma forma até diria que meio que radical, tá? Então, você hoje está numa situação muito interessante, muito importante, numa grande indústria aeroespacial, né? Uma das líderes do mercado mundial. A líder. Desculpa, líder. A líder do mercado mundial. Tá? E, ok, e como que você está vendo isso a partir do lugar que você está? Porque eu estou sabendo que você viaja muito, vai para muitas feiras, encontra muitas pessoas, vê coisas, a parte de inovação você tem que estar sempre atualizada. Como que está isso? Acho que o que a pandemia fez foi modificar como a gente pensa, né? Tentar pensar fora da caixa em outras maneiras de inovar. Eu acho que para o profissional do futuro é ter essa agilidade de saber que as coisas estão constantemente mudando e que a mudança tem que acontecer e acontecer numa velocidade muito maior do que acontecia antigamente. Antes da pandemia, levava meses para aprovar um certo tipo de mudança simples. Às vezes era modificação de linguagem. Hoje em dia a gente já vê que a análise de risco aumentou muito mais, porque a pandemia a gente teve que ser mais versátil para poder aplicar aquele tipo de mudança. O que eu digo para o profissional que vai estar vindo principalmente, cria um grupo que você possa ter o seu apoio. Então, network é uma palavra que a gente aprende muito cedo e é extremamente importante. Saber quem perguntar, conhecer as pessoas, se colocar lá e falar, ei, eu estou aqui, eu sou nova, eu quero aprender, eu não conheço muito disso, mas tenho interesse. De mostrar seu interesse para colocar lá também. E procura realmente a fazer aquela conexão de mentor e... como é que fala mentor em português mesmo? Nem lembro mais. É mentor também? Mentor também. Tá. Procurar os mentores que você acha que vai estar te auxiliando. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem uma vantagem muito grande que no Brasil a gente não tinha, que são algumas organizações de a non-profit, que não vai estar buscando dinheiro, que está auxiliando a comunidade. Por exemplo, o SHAP, que é a Society of Hispanic Professional Engineers, é a Sociedade de Profissionais de Engenheiros Profissionais. O que eles fazem? Eles dão um apoio muito grande para a comunidade de engenheiros latinos e hispânicos que estão aqui nos Estados Unidos tentando se desenvolver profissionalmente. E isso já desde a época da escola. Então, eles já dão um apoio que a gente não tem no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eles têm tanto mais oportunidade, tanto mais apoio de conhecer o profissional da indústria, de conhecer um professor que vai estar auxiliando, de dar essa oportunidade de te conectar com outros alunos de outras universidades que vão estar dando esse apoio também no crescimento. Então, para a gente no Brasil, principalmente, é tentar montar, por que não, mandar um e-mail para o SHAP local aqui dos Estados Unidos e falar assim, ei, por que a gente não monta um chapter no Brasil? Vamos começar aqui pela escola de engenharia de Lorena, entendeu? Montar esse suporte também e fazer com que os alunos que estejam lá, eu conheci vários brasileiros pelo grupo lá, e hoje tenho um relacionamento que eu sou mentora de vários, não só brasileiros, mas também de outras nacionalidades, para dar esse apoio, para falar o que eu sofri no começo da minha carreira, para que eles não possam estar sofrendo, aprender quem veio antes da gente. Isso a gente tenta, comigo vai ser diferente. Aí quando começa a entrar na indústria, eu falo, realmente eu estou vivendo a mesma experiência. Acho que eu vou falar com aquela pessoa que eu escutei alguns meses atrás e ver se eu posso já usar a experiência deles para estar mudando.
e tentar lembrar que a gente não precisa reconstruir a roda todas as vezes que entra, né? Vamos aprender para quem já foi e tentar usar realmente as lições que eles aprenderam para nos melhorar. E isso é fundamental. Ler muito, ler a respeito de outros profissionais que viveram. Tem tantos livros que falam da vida de pessoas, não só na área de liderança, mas na área de crescimento pessoal, que pode estar auxiliando quando começar a carreira também. Eu acho que é nisso que a gente tem que mudar bastante. E empatia. Acho que a gente perdeu muito a empatia no começo da pandemia. Saber que só porque, vamos, por exemplo, eu gosto de maçã, o Martinez fala, eu não gosto de maçã, eu prefiro a pera. Que bom. Não é porque ele não gosta da maçã que ele odeia a maçã. Ele simplesmente tem um ponto de vista diferenciado, ele tem um outro tipo de gosto, e aceitar isso, e não achar que isso é um ataque pessoal. Realmente isso é uma diferença de pensamento. E as diferenças de pensamento faz com que a gente possa estar inovando mais. Sempre lembrar, diversidade mas é na inclusão que a gente vai fazer a maior diferença. A partir do momento que eu me incluo, que eu não simplesmente convido para a mesa, mas eu ofereço a minha comida, ou eu convido para a dança, mas eu realmente chamo para dançar, é que eu vou ver a diferença no que vai vir no futuro. E com tudo isso que você está falando agora, dessa sua trajetória, qual foi a atitude, talvez, mais importante, ou uma das mais importantes, que fez você ser notada pelo exterior, que fez aí você sair daqui do Brasil e ir para fora? Quando eu saí do Brasil, eu não saí por causa de profissão, né? Eu me casei com um americano. Na verdade, eu vim para os Estados Unidos como au pair em 2008. Eu vim porque eu fui para uma conferência, o NATAS, com o Chig e o Baldan, em 2006. Foi em 2006. E um dos professores da Universidade de Ohio, o professor Alan Higa, parou no pôster que eu estava e começou a fazer um monte de pergunta. Eu fiquei olhando para a cara do Chig como se assim, sabe quando você vê um fantasma? Eu falei, Chig, eu não sei falar nada, não entendi uma palavra do que o cara falou. E o Chig falou, Suelen, você está quase terminando engenharia, você tem que falar inglês, pelo menos um pouquinho, é fundamental. E eu não entendi nada do que ele falou. E o Chig respondeu todas as perguntas do Alan Higa. E eu me senti com muita vergonha, porque realmente não falava nada de inglês. Mas eu estudava inglês desde a época do Cotel. Então foi assim, foi um tapa na cara muito grande. Falei assim, faz quantos anos que eu estou pagando o curso particular do CNA, do IAGES, disso, daquilo, fazendo aula particular de inglês, e eu não consegui nem me comunicar com o professor da outra universidade. Eu falei assim, eu voltei para Lorena e eu falei assim, eu vou fazer isso, eu vou mudar. E eu comecei a procurar como que eu poderia estar aprendendo inglês de uma maneira mais imersiva. Então, o programa de au pair foi, na época, que eu poderia pagar com o que eu tinha de dinheiro guardado e outro que me dava a oportunidade de ficar fora do país num período maior. Eu vim para Seattle mesmo, onde eu moro hoje, no começo de 2007, e eu morei com uma família americana indiana. Eles eram descendentes indianos, mas moravam nos Estados Unidos já desde pequeno, e foi uma imersão de inglês assim muito grande. Na época eu conheci o meu marido, Matthew, ele voltou comigo para o Brasil em 2008, quando eu terminei o programa de au pair. Nós nos casamos e ele infelizmente não se adaptou totalmente. Sim, ele se adaptou à cultura brasileira, mas profissionalmente para ele era muito fechado o sistema em Lorena. E para dizer a verdade, assim, na época, eu acredito que conversando com muitos das minhas amigas ainda se vê muito disso, né? Ainda tem muito preconceito para mulher ser engenheira no Brasil. Eu tive o cargo de engenheira no Brasil por 6 meses na carteira de trabalho. Todas as outras me colocavam como analista, colocava como outra coisa, mas o serviço que eu estava fazendo era de engenharia. E aquilo para mim era uma coisa que me machucava muito. Falei assim, poxa vida, tenho o mesmo curso que aquele meu colega que está trabalhando comigo. Ele foi registrado como engenheiro, eu fui registrado como analista. Eu estou fazendo o que ele faz. Às vezes eu estava fazendo mais do que ele fazia. E aquilo foi falando, acho que eu vou mudar disso. Então, naquele momento, nós decidimos voltar para os Estados Unidos, e eu imigrei para cá, e em 3 meses, mandando o currículo aqui, eu consegui 6 propostas de emprego. Mas tudo porque uma das coisas que eu fiz
Não apliquei para todas as vagas que eu vi no mercado. Eu apliquei para vagas específicas, que eu sabia que ou a vaga me ajudaria a crescer profissionalmente, ou eu tinha tudo que a vaga estava pedindo profissionalmente. Então, isso foi uma das maneiras, fazendo o que a gente sempre fala, né? Tailor seu resume para que você realmente possa ir. E para destacar aqui, eu acho que foi trabalhando, sendo humilde, mostrando quando eu sabia e quando eu não sabia, e não tendo vergonha de falar eu não sei, e correndo atrás quando eu não sabia, não simplesmente falava eu não sei e deixar. É falar eu não sei, mas eu vou aprender, me dá 2 semanas. E aprendia, virava a noite estudando, pegava livro na internet, comprava livro ou ficava pesquisando as coisas, saía perguntando, mandava e-mail para todo mundo que eu conhecia e falava, você conhece a respeito desse assunto? Você pode estar me auxiliando? E isso ajudou. Eu tenho 2 perguntas. Ok. A primeira é, a USP aqui de Lorena te deu a base, uma base bem firme, para você chegar aí e falar, não, eu consigo. Não, eu consigo entrar no mercado de trabalho. Não é só isso. Tá. Então, deixa eu responder a primeira e depois você faz a segunda, senão eu vou esquecer. Tá bom. Ter o USP no meu diploma foi o que mais facilitou para ter um emprego aqui nos Estados Unidos. Primeiro porque são muito poucas universidades brasileiras que são reconhecidas aqui, que eles chamam pelo sistema ABAC. A USP é. Então, eu não precisei fazer nenhuma matéria em outra universidade americana para reconhecer o meu diploma. O meu diploma foi reconhecido assim e eu pude ser registrada como engenheira sem problema algum. E a base, a USP foi fundamental. Ela me deu todas as ferramentas que eu precisava para iniciar a minha carreira profissional. Não deu todas, mas deu todas as que eram principais, as fundamentais. Entendi. Aí você correu atrás de mais de outras. Sim. Tanto aqui no Brasil quanto aí fora. Na época que eu estava no Brasil, eu estava estudando e fazendo as coisas aí. Depois que eu saí do Brasil, eu continuei estudando, fazendo certificações. Então, eu peguei a minha certificação de PMP, que é Professional... como é que fala em português, gente? Do PMI, Project Management Institute. Eu não sei se é a mesma certificação no Brasil. Peguei a certificação de PMP, porque eu estava gerenciando vários projetos técnicos. Fiz várias outras certificações na área de química, ou na época eu estava na indústria de explosivo, então, de explosivo e de análise térmica, eu fiz a certificação de Risk Management, HAZOP, voltei a estudar, fiz o meu Executive Master of Business Administration pela Washington State University. Agora, nesse momento, eu acabei de me inscrever e vou descobrir em algumas semanas se eu fui aceita para o meu projeto de doutorado também. Então, uma das coisas que eu fiz é nunca parar de estudar. Pelo menos uma vez por mês eu estou fazendo um curso diferente. Caramba. Sueli, a gente está caminhando para o final agora. Né? Ana, tem mais alguma? Desculpa. Tenho mais uma. Qual foi o maior desafio que você encontrou aí no mercado de trabalho? O maior desafio é eu encontrar minha voz. Acho que no começo, por ser imigrante, por ser mulher, pelo inglês ser minha segunda língua, não ser a minha língua primária, muitas vezes eu ia para a reunião, mesmo eu sabendo a resposta do que eles estavam tentando falar, eu tinha vergonha de falar. Hoje eu aprendi que se eu não falo, ninguém vai falar por mim. Então, eu sempre falo isso para os meus mentees, falando, eu aprendi a stand up for me. E usar a minha voz. E quando alguém me cortava, eu falava assim, você pode esperar eu terminar o meu pensamento? Eu tenho que terminar o que eu estou falando. Ou se alguém não escutava a minha ideia e depois usava como ideia dele, eu falei assim, mas eu acabei de falar isso. Então, acho que o crédito é meu. E aprender a brigar por mim mesma. Porque ninguém vai fazer isso se eu não fizer. Uhum. E rapidinho, assim, como é que você lida com a pressão de ser uma engenheira, da sua posição, né, aí fora, na sua empresa? É muito desgastante ou isso é uma coisa que você consegue conciliar com a sua vida pessoal? Como é que é isso? E só somando isso, desculpa, só somando isso, você acabou de ser promovida, se é que eu entendi bem.
Sim, eu sou a Senior Principal Sustainability Engineer. Isso é o equivalente a engenheiro nível 5, quase nível 6. Então, significa que eu estou colocando os níveis aqui, o máximo é o nível 6. Eu estou quase no último nível da empresa, então eu sou a responsável pelos projetos pelo programa de projetos dentro do meu grupo na área de hazard chemicals, de químico. Eu não lembro como fala em português. Produtos perigosos, vamos deixar assim. Praticamente. Não é só o produtos perigosos, mas é nessa área de buscar soluções sustentáveis para o uso de outros produtos que não sejam considerados tão perigosos quanto esses. Então, tudo que está sendo restringido pela APA ou pelo REACH na European Union, ou pelo parte de environmental, meio ambiente no Brasil, ou em vários outros países. Na verdade, eu uso pela parte global, eu tento buscar quais são as restrições globais, em específico químicos, que a gente usa na empresa, e os meus projetos são desenvolver outras soluções para retirar esses do mercado. Deixa eu te fazer, só para a gente caminhar para o encerramento. Como eu te disse no início, a Ana está no primeiro ano, tá? E a Júlia está no terceiro ano. Se você estivesse nessa situação, tá? O que você diria para esse pessoal em termos de como olhar o que eles estão vivendo agora, ou como tratar o que eles estão vivendo agora, pensando para o futuro? Duas mensagens. Uma para a Ana primeiro. Você não está sozinha. Então, não sinta que o peso todo está nas suas costas. Se você está passando por essa dificuldade, tenha certeza que tem muitos outros que estão passando também. Não tenha medo de admitir que está sendo muito para você. Peça ajuda. Eu não sei se você é de Lorena, se você tem família aí ou não. Mas quando a gente não tem a família perto, é pior ainda, né? Porque a gente se sente um pouco sozinha. E eu vejo nisso porque eu estou aqui sozinha. A minha família é meu marido, as minhas crianças e os amigos que se tornaram família, porque eu não tenho mais ninguém. E às vezes o peso é grande. Então, fala. Não deixa ficar dentro de você. Pede ajuda. Conversa com outros que já estão fora, mais para frente na escola, em outros anos, ou naqueles que estão junto com você sofrendo também. Fala, combina de estar junto, combina de estudar junto, bate na porta dos professores. Eu tenho certeza absoluta que todos os professores da USP de Lorena vão estar sempre com a porta aberta para estar auxiliando quem precisa. E isso é de uma pessoa que conhece a maioria deles pessoalmente desde 1998. De sentar, jantar, almoçar, conhecer, de ter tido eles no meu casamento, porque eles eram tão importantes dessa maneira que se tornaram não só professores, mas amigos pessoais. Então, pede ajuda. Não acha que você tem que fazer tudo sozinha e que você tem que figure it out, a solução. Usa a experiência de outros para te ajudar a seguir em frente. Isso ajuda? Muito obrigada. Ajudou muito. Até me emocionei um pouco. E para a Júlia, acredito em você. Você já está no terceiro ano, você não chegou aí à toa. O que você aprendeu no Cotel vai ser utilizado para o resto da sua vida. O que você está aprendendo na faculdade são ensinamentos que vai ficar, como diria o Darcy, eu ainda lembro dessa frase até hoje, dessa época, na massa do sangue. Simplesmente não sai. Vai ficar na massa do sangue, vai seguir quem você é, está no seu DNA. Aproveita cada oportunidade que você tem como uma oportunidade de aprendizado. Segue sempre pedindo ajuda, segue sempre buscando aprender mais. Coloca a sua cara lá. Tem professor precisando de ajuda vai montar uma conferência na escola. Eu quero ajudar. Vai ter a EEL Júnior da empresa, não sei se ainda tem a EEL Júnior. Eles vão trabalhando em projeto com a BASF. Me coloca aí também, né? Que seja para tirar anotação na reunião. Faz. Se coloca e participa de tudo que você tem oportunidade. Conversa com professores, vai tentar fazer a iniciação científica. É muito importante conhecer não só a parte acadêmica, coloca para ser monitor de aula, vai dar aula no Cotel, vai dar aula nas outras escolas técnicas de Lorena. Eu dei aula no Delta, dei aula no Cotel, dei aula no Objetivo.
para você poder ter também essa oportunidade de saber o que é em falar na frente de 40 pessoas. Como é que eu vou me preparar para falar na frente de 40 executivos numa empresa? Principalmente criança, porque criança faz pergunta que te faz perder o chão, né? Então, vai falar com as crianças, vai nas escolas públicas da cidade de Lorena e se coloca como voluntário para trabalhar com eles, porque as perguntas que eles vão te fazer vai te preparar para responder qualquer pergunta no mercado de trabalho. Procure estágio, é importante ter um balanço no seu currículo de trabalhei na empresa, trabalhei em fábrica, trabalhei na produção. Isso faz você pensar, porque o engenheiro vai desenvolver solução para a produção, só que a gente não vai estar fazendo a produção do produto. Só que a gente precisa saber o que o operador vai estar passando por aquilo para realmente poder melhorar o processo dele, para realmente poder criar uma solução que seja o que ele está buscando. E escuta aqueles que estão com a mão na massa para saber e entender e escutar entre as palavras o que não está sendo dito. Observa a parte corporal, o olhar, o nervosismo. Quando você fala alguma solução, o rosto. Realmente, a solução está suprindo o que eles estão falando, ou a gente tem que escutar. Eu sempre brinco aqui com os meus mentores. Escuta com os ouvidos, mas escuta com os olhos, escute com suas mãos. Por quê? Porque faz a diferença. Quando você toca, você sente o que é diferente. Quando você observa o que está acontecendo e quando você realmente escuta o que eles estão falando. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Entendi. Muito obrigada. Te acho incrível. Te admiro. Obrigada, Júlia. Olha, eu não sei nem como te dizer muito obrigado, porque foi além da expectativa. A gente está começando muitíssimo bem. Muito obrigado pelo teu tempo. Tá? Eu espero que a gente possa continuar contando contigo. Eu sei que você é uma pessoa que hoje está nos Estados Unidos, amanhã você está em algum país na Europa, não sei o quê. A coisa é corrida, eu sei disso, mas eu espero que você continue com essas dicas, com a gente, conversando com a gente. Para o ano que vem, quem sabe você colaborar um pouquinho com vídeo à distância mesmo, para a Feira das Profissões, para o ano que vem, não para este ano, para a Feira das Profissões, né? E, de novo, muito obrigado realmente pelo teu tempo, foi muito bom. Eu que agradeço. Sempre que vem pergunta de qualquer professor da USP, principalmente sua, do Chig, do Baldan, da Rosa, se pedir qualquer coisa, eu vou sempre estar pulando e fazendo sempre o que eu puder, porque eu sou a profissional que eu sou hoje, pelo ensinamento que eu tive de vocês, pela paciência que eu tive, pelo empenho que eu tive. E isso eu vou ser grata para o resto da minha vida. Eu nunca estaria onde eu estou, eu não teria trabalhado no Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, se não fosse pelo que aprendi por vocês. Não fosse pela paciência e pelo carinho dedicado durante quando eu chegava chorando, quando eu chegava nervosa, quando eu ficava triste, e as oportunidades que foram dadas desde o começo, desde aquela garotinha que chegou no Cotel com 13 anos, com muito medo. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Sueli.